Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Wendermi Botelho e nessa aula nós vamos falar sobre o tema preparação para o PET 4. Não é isso, professor? Exatamente, Bruna. E neste momento de preparação PET 4, eu gostaria de lembrar, não deixem acumular os estudos. Mantenham os estudos sempre em dia, lembrando que nós iremos hoje fazer uma revisão de mais um PET que nós estudamos. Então, não deixe para a última hora, né, Bruna? Isso mesmo. Então, vamos lá, minha gente. Vamos para a nossa preparação para o PET 4, onde nós vamos fazer um momento de revisão de algumas questões que nós trabalhamos no PET 3 do terceiro ano do ensino médio. Então, eu fiz questão de destacar algumas questões também que vão aparecer nas provas do Enem, alguns pensadores que são bem populares, né, Bruna, nas provas do Enem. E o primeiro deles que nós vamos trabalhar é o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai propor o que na filosofia? Ele vai propor um investimento no ser humano da sua forma mais natural. Ele vai dizer que o ser humano nasce bom. No entanto, a sociedade, com suas leis e normas, suas determinações de posse, é que irá corromper este ser humano. Então vamos ver o que essa questão do Enem vai nos propor, que essa questão também, que está lá no PET 3 da primeira semana, vai nos propor. Vamos lá? Para o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, livre e feliz no estado de natureza. Os vícios e a corrupção resultam da vida em sociedade. E na sociedade que os homens adquirem sentimento de inveja, cobiça e ódio entre seus semelhantes. Para que o homem viva conforme sua natureza, boa, livre e feliz, Rousseau defende. Lembrando, não tem como a gente falar, Bruna, de Rousseau sem lembrar um pouquinho de Hobbes e o contrato com Leviatã. Hobbes já vai ser totalmente contrário, aí vem aquela famosa frase, Bruna, o homem é lobo do homem. Ele vai dizer que o homem, por natureza, é um ser extremamente mau, extremamente perverso, extremamente ruim. E só mesmo com um contrato com Leviatã, ou seja, o homem vai abrir mão de sua liberdade e entregá-la na mão do governante, que governará com mão de ferro, punirá quando o contrato não for cumprido, Hobbes vai dizer que só dessa forma que o homem vai saber viver em sociedade. E aí Jean-Jacques Rousseau já vai propor o contrário, ele vai falar, olha, o homem é bom. A sociedade que acaba estragando, essas normas, essas leis, é que vão acabar estragando e que deve haver um contrato sim, desde que todos participem do processo. Então vamos lá, Bruna, ver quais alternativas que nós temos para entender essa defesa de Rousseau dessa natureza boa do ser humano. Vamos lá? A ruptura radical com os vícios da vida em sociedade e o retorno definitivo à vida em contato com a natureza. Ou seja, essa primeira alternativa, Bruna, nos dá a opção de acabar com tudo que é social e viver aquilo que é primitivo próprio do ser humano. Rousseau vai propor sim, vai dizer que a natureza é boa, mas ele não vai chegar a esse radicalismo, porque ele também vai propor um contrato onde todos participam, como eu acabei de dizer. Então essa não é a nossa alternativa. Uma educação em contato com a natureza para que na infância o homem não seja contaminado pelos vícios da sociedade. Rousseau vai propor uma forma de pedagogia interessante. Ele vai dizer que, lá em Emílio, que nos primeiros anos de vida, a criança não deve ter nenhuma formação acadêmica, nenhuma formação nas ciências, e sim deve investir naquilo que é da natureza humana. Tanto que as crianças, Brunas, elas não têm
quando elas são pequenas, elas não têm uma diferenciação umas das outras, elas se tratam de forma igual, não existem preconceitos, convivem bem com a natureza, têm criatividade, e é nisso que Rousseau vai investir. Ele vai dizer, olha, nós vamos ter um homem excelente se nós investirmos na infância, se nós investirmos na criança. Então, esta será a nossa alternativa correta. A partir do momento que eu invisto na infância e nas qualidades perfeitas da natureza, é que eu vou perceber como este homem vai progredir e, obviamente, se este homem investe naquilo que há de mais puro em seu coração, ele vai crescer de uma forma pura e de uma forma criativa. E aí, remetendo isso a uma visão cristã, felizes aqueles que têm o coração como de criança, né? Diz lá o Evangelho, né? Vinde a mim todos os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então Rousseau vai pensar um pouquinho nisso, e na verdade a criança é pura, é simples, é inocente, e se eu invisto nisso, eu vou ter um ser humano mais consciente da vivência em sociedade, mais consciente do outro. Vamos ver as outras alternativas. Uma revolução que ponha fim às instituições criadas pelo homem em sociedade e a adoção de um modo de vida anarquista. Gente, isso aqui é muito perigoso. Às vezes a gente acha que para viver uma sociedade a gente tem uma libertinagem, a gente quer fazer o que quer, o que vem na mente. Não pode ser assim. O próprio Rousseau fala, olha, tem que haver um contrato, sim, com a participação consciente de todos na construção da sociedade. Anarquia, confusão, bagunça, desordem, caos. E isso não favorece em nada o crescimento do ser humano, principalmente em sociedade. A adequação aos bons costumes da vida em sociedade, pois é impossível o retorno definitivo à natureza. Aí, na verdade, eu estou propondo, Bruna, de novo Hobbes. Então, quando eu vou reforçar esse contrato social como a única fonte do homem viver em sociedade, abandonando a sua natureza, eu vou de novo acreditar que o homem é um ser extremamente ruim. E Rousseau vai propor o contrário. Então, a nossa resposta é uma educação em contato com a natureza, para que na infância um homem seja contaminado pelos vícios, para que o homem não seja contaminado pelos vícios da sociedade. Então, Bruna, tudo aquilo que nós vemos em nossa sociedade, esse consumo desenfreado, né, essa vaidade desenfreada, são vícios que nos impedem de viver bem uns com os outros no convívio social. E aí nós vamos ter esses distúrbios. Ok? Então essa foi nossa primeira questão. Vamos lá, mais uma revisão? Então agora nós estamos na terceira semana do terceiro ano, na página 111. E aí nós vamos voltar a um velho amigo nosso, Bruna, que sempre aparece em todas as provas do Enem, na maioria delas, Aristóteles. Aristóteles, ao contrário de seu mestre Platão, ele vai propor uma filosofia mais prática. Ele vai se preocupar com as questões humanas, mas vai se preocupar com a aplicação dessas questões humanas. Então ele vai se preocupar com a política, ele vai criar um estudo biológico, ele vai tentar entender como as coisas evoluem, como as coisas se transformam. Então Aristóteles ele vai desenvolver um conhecimento baseado na realidade, no dia a dia e, sobretudo, na questão das virtudes. E ele vai dizer que para que nós sejamos felizes, nós temos que ser virtuosos. E às vezes a gente pensa, né, Bruna, que virtude é uma coisa assim, a castidade, a pureza. Não, virtude é colocar tudo aquilo que nós temos de bom, todas as nossas qualidades, todas as nossas capacidades a serviço da vida e a serviço da nossa própria realidade. Então, tudo de bom que nós temos, nossas qualidades, características, isso tudo tem que ser colocado a nosso benefício e benefício de outrem. Só assim, segundo Aristóteles, nós vamos encontrar aquilo que nós
todos os seres humanos procuram. E você saberia me dizer o que seria? Felicidade? A felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos nós. Nós todos buscamos a felicidade o tempo inteiro em nossas vidas. Então você que está aí, aluno, se preparando para o Enem, você está se preparando, invista nessa busca da felicidade. Não estude apenas porque tem que estudar. Estude porque é uma virtude intelectual que você tem que desenvolver, não só para passar no Enem, mas também para crescer na vida. Vamos lá ver o que Aristóteles nos propõe nessa questão. Então, de acordo com Aristóteles, a vida consagrada ao ganho, que tem como fim a riqueza, não é a vida feliz. Portanto, a vida consagrada ao ganho identifica erroneamente o que é o bem ou a felicidade. Então, qual a principal razão invocada por Aristóteles para rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza? Então, Bruna, dinheiro é bom, não é? Sim. Dinheiro é necessário, principalmente na nossa vida social, né? Se nós temos as coisas, se nós estamos aqui, nós tivemos que passar pelo, como eu posso dizer? Nós vivemos numa sociedade capitalista que Exatamente, o dinheiro, né, é essencial para a convivência, para as relações. Só que Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, eu sei que o dinheiro é essencial, eu sei que a gente precisa de dinheiro, mas se eu trabalho só por dinheiro, não dá certo. Então, aluno, se você que está estudando aí, preparando para o Enem, se você quer investir em uma profissão apenas para ganhar dinheiro, mas ela não tem a ver com você, você pode não alcançar essa felicidade que Aristóteles fala. E aí nós vemos, né, Bruna, muitas pessoas que são pessoas que se destacam no mercado, mas são extremamente infelizes. Por quê? Não é aquilo que escolheram. Então, assim, Aristóteles vai dizer, olha, a fonte da felicidade não é o dinheiro. E aí vai contrariar, né? Seja feliz e me dê o seu dinheiro, não tem essa piadinha? Mas Aristóteles vai dizer, olha, o dinheiro não é o objetivo final da vida. O objetivo final da vida é a felicidade. Então, tudo que nós fazemos, Bruna, é para alcançar essa felicidade. Então, vamos ver o que ele nos propõe nas alternativas. A vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo. Então, Aristóteles vai dizer o seguinte: acho que essa já é a resposta. Precisamos do dinheiro, exatamente. Por quê? Ele vai dizer, olha, a vida consagrada ao ganho é apenas um meio. Ou seja, a gente precisa mesmo do dinheiro. As relações comerciais vão existir, não tem como fugir disso. Mas não pode ser apenas para isso. Eu sempre digo, o dia que eu tiver que trabalhar só para pagar dívida, eu não quero mais trabalhar. Eu sei que eu tenho dívidas, eu sei que eu tenho que pagar minhas dívidas, mas se eu não tenho um dinheiro para investir em mim, para investir em um momento de lazer, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples, não faz sentido. E isso tudo para a vida também, né, Bruna? Você, aluno, não adianta só estudar para atingir o objetivo de passar no Enem para a graduação. Você tem que estar satisfeito, realizado com este estudo, com a sua vitória, tanto no Enem quanto naquilo que você escolheu para desenvolver. Porque é que nós estávamos comentando, né, Bruna? Não adianta nada investir em uma carreira se você não está se realizando, buscando a virtude intelectual do crescimento nesta mesma. Então nós temos, né, Bruna, que investir naquilo que as nossas capacidades, que as nossas virtudes vão apontar. E o conhecimento é uma riqueza que não se perde. Nunca, e ninguém toma. O que você sabe, o que você tem é inteiramente seu. É a sua felicidade, é o seu tesouro, é a sua riqueza. Vamos ver as outras alternativas? O acúmulo de bens exteriores apresenta uma agressão à natureza. A natureza que eu vou entender aqui é a originalidade humana. Na verdade, as pessoas que têm muito nunca estão satisfeitas com o que têm, né? E aí a gente vê as pessoas fazendo coisas terríveis
para acumular bens materiais, né? Essa questão, né, que a gente sempre discute da violência, desse crescimento da violência, que as pessoas têm esta ambição desmedida. Ter ambição é bom, todos nós temos que ter ambição, Bruno. Agora, a ambição que ultrapassa a ponto de eu querer destruir ou usar o outro, esta é uma ambição doentia, é uma ambição que eu tenho que excluir da minha vida, é uma ambição que nunca será satisfeita e eu nunca vou ser feliz. Então, essa alternativa vai dizer justamente isso. Este acúmulo de bens não vai fazer bem para mim. Então, não é o caminho para a felicidade, não é minha alternativa. A busca de riquezas é um fim acalentado por indivíduos mesquinhos e egoístas. Sim, esses indivíduos, eles vão ser egoístas e mesquinhos porque vão colocar apenas no dinheiro a sua realização e a sua felicidade. E Aristóteles propõe justamente ao contrário. Ele vai propor, olha, você tem que ser feliz, você tem que buscar a felicidade, você tem que buscar a realização. O vício do egoísmo é um erro para o ser humano, segundo Aristóteles. A vida consagrada ao ganho é um modo de vida típico do capitalismo. Sim, o capitalismo vai investir no ganho, vai investir sempre no lucro. Mas eu não estou querendo, neste momento, entender o capitalismo. Eu estou querendo entender como esses bens materiais farão bem ou mal ao ser humano. A riqueza torna as pessoas escravas do dinheiro e, portanto, infelizes. Sim, vai tornar as pessoas escravas, sim. E infelizes, sim. Só que a proposta aqui é outra. Eu quero entender como esse dinheiro pode me fazer feliz. Ele não pode me escravizar, ele tem que ser um meio que me conduza a isso. Então vamos ver, vamos comprovar a alternativa. Lá em Aristóteles, a resposta é: a vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo. Então, Bruna, nossas profissões, elas são um meio para, primeiro, nossa realização enquanto pessoas. Eu sou muito satisfeito, tenho encontrado a felicidade em ser professor. Ah, mas professor não recebe bem. Não recebemos bem mesmo. Mas aí, diante das minhas necessidades, eu procuro desenvolver outras funções dentro da minha área. Então, aquilo que é a falta do dinheiro vai se completar para aquilo que eu preciso. Não pretendo ser rico enquanto professor, aí seria um sonho até impossível. Mas eu tenho minhas necessidades realizadas dentro disso. Logo, essa satisfação é que vai trazer essa felicidade para mim. Vamos então a uma última questão. E aí nós vamos encontrar, né, na quarta semana, Immanuel Kant. Vamos ver o que ele propõe. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda a consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que, se decida fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestá-lo e prometer pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. E aí vem aquela questão, né? Quem nunca, né? Então, Kant vai dizer o seguinte: se eu prometo pagar, se eu vou fazer um empréstimo, prometo pagar e não vou pagar, eu vou ter um sofrimento interno. E aí é aquela pessoa que passa dias e dias e dias preocupada com a dívida, sabendo que não vai pagar, e aí a vida fica um inferno. Vamos ver o que ele propõe rapidinho aqui nas nossas questões. Então, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representa no texto: assegura que a ação seja aceita por todos a partir de livre discussão participativa,
garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra, opõe ao princípio que toda ação do homem possa valer como norma universal, materializa no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios e permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Então, você prometer algo e não cumprir é complicado. Então, o que essa falsa promessa vai representar no texto? Vai se opor ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. Porque, Bruna, o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Então, Kant vai dizer o seguinte, olha, não adianta eu querer enganar o mundo se eu sei que eu estou fazendo errado, porque existe uma lei moral em mim e essa lei moral vai me cobrar o tempo todo de fazer o que é certo. E aí, Bruna, nós terminamos a nossa revisão. Muito obrigada por terem acompanhado a aula, não é isso, professor? Exatamente. Até a próxima aula? Se Deus quiser.